digital. São impactos positivos e negativos desse tema nas redes sociais. E para conversar conosco sobre esse assunto, temos o prazer de convidar e receber o professor Pedro Lucino, que é o assessor pedagógico da editora Sophos, da qual utilizamos o livro de filosofia na nossa escola. Ele vai conversar conosco. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade. Deus abençoe esse momento nosso. Dona Deusuíta, que alegria ímpar estar com você. Quero cumprimentar a toda a comunidade educativa do Colégio São Marcos de Caxias, Maranhão. Caxias me faz lembrar de Gonçalves Dias, certo? Minha terra tem palmeira aonde canta o sabiá. Estive nesse chão aí, estive na nossa escola aí em 2015, a primeira visita. Eu assessoro as escolas de todo o Nordeste, dentro do programa Educar para o Pensar, da editora Sophos, um setor que trabalha Educar para o Pensar e material de filosofia. E eu vou partilhar com vocês o momento que eu pesquisei, que eu estudei, que eu vivi, que eu vivo. Sou professor de sala de aula e o Centro de Educação para o Pensar só convida pessoas que estão ligadas ao mundo da educação para trabalhar esse material com o país. Por isso eu gostaria de falar com as famílias, com todos os alunos da escola São Marcos, mas também com alunos de outras escolas, porque a gente lançou, e pais e famílias, lançamos o convite, e vai ser gravado, está sendo gravado este momento, e é um momento muito especial da gente partilhar algumas coisas importantes sobre a questão do mundo digital. Por isso eu vou agora, e o professor Silvio ele vai se apresentar um pouco lá no final, que é o nosso diretor, o responsável, o autor de muitos livros, porque ele está cuidando do paizinho dele agora. A gente está ao vivo, não é verdade? E o sogro dele, melhor, que está com Alzheimer, né? E é um momento delicado que ele está cuidando e pediu para mim, Pedro, no final eu vou estar um pouco mais, estar lá ajudando esse senhor, tá bom? Então é uma alegria estar com vocês, eu vou partilhar uma tela agora, tá bom? E não vai ser um monólogo, porque vocês poderão dialogar no chat, né? Escrevam lá as perguntas, o que quiserem fazer de contribuição com a gente, certo? E vamos trocando ideias. Então, sugiro a vocês que façam isso. A gente é um conteúdo, digamos assim, pertinente, importantíssimo, e eu queria muito enaltecer a pessoa também de Joseína, no nome dos professores da Escola São Marcos, porque ela mobilizou esse evento, junto com nossa querida Fabiana e essa diretora ímpar, que, por sinal, tem famílias, eu estou falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e tem uma filha dela aqui em Jaraguá do Sul, morando aqui, né? Então, é uma escola que tem uma relação muito grande até com o nosso estado aqui de Santa Catarina, Florianópolis. E agradeço, então, essas pessoas, essas lideranças que gostam e querem fazer uma educação diferenciada aí em São Marcos e estão contribuindo com as escolas do país. Olha só, de verdade, um colégio dentro de uma comunidade lá de Caxias, Maranhão, que eu tive o prazer de ter o contato com os alunos. Me estendi um pouco na apresentação, porque eu sou apaixonado por essa escola, tá? A dona Deusa sabe disso, né? E eu vou agora partilhar com vocês uma tela e pediria a dona Deusuíta que só me diga se apareceu certinho, professor Pedro, tá? Porque eu não consigo ver a imagem, vocês vão me ver numa partezinha pequenina, né? Então eu vou partilhar a tela aqui. Ok. Estou partilhando. Compartilhar. Certo, gente? Eu vou colocar a tela. Ok, tem que tirar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Vamos colocar a tela inteira. Dona Deusuíta, surgiu aí a imagem certinha? Oi, o microfone está ligado? Surgiu, sim, professor, está ótimo. Beleza, obrigado. Então, a gente vai começar esse momento dizendo o seguinte: a sociedade digital, impactos positivos e negativos. Tem muitos impactos positivos na humanidade, essa sociedade digital que nós estamos vivendo, mas também tem muitos impactos negativos. E o Educandário São Marcos, há 14 anos, vem contribuindo no Educar para o Pensar,
que começou com o nosso material há 8 anos, mas desde o início educa para o pensar, aí em Caxias, Maranhão, há 14 anos, e 8 anos usando nosso conteúdo. E o Centro de Educação para o Pensar tem 32 anos. Por isso, o Colégio São Marcos e as escolas que usam o nosso conteúdo fazem a diferença no educar para o pensar. Eu gostaria de perguntar a vocês e colocar essa ideia-chave. A saúde mental ou a ausência dela é resultado de um processo multifatorial. Faço uma pergunta e faço uma colocação. A saúde mental ou a ausência dela é resultado de um processo de muitas coisas que envolvem. E é impossível apontar um único vilão, uma coisa só. Não é verdade? Tem muitos fatores que fazem as crianças, às vezes, estarem tristes, ansiosas, preocupadas. Eu percebo isso no dia a dia. Esta semana a gente teve o aniversário de um garotinho de 3 aninhos. Ele estava suando e transpirando na festa pela ansiedade, pelo momento. Mas o mundo virtual, desde 2009, 2010, quando as redes sociais se tornaram acessíveis à nossa garotada, ampliou muito esta dimensão. Ah, mas é a internet que cria isso? Não. Tem muitos fatores. Essa criancinha, por exemplo, estava ansiosa por causa do leão que tinha lá, né? Do figurante que tinha nesse local que a gente estava comemorando a festa. Por isso, crianças e adolescentes estão tendo muito acesso à internet, em alguns momentos prejudica eles e também pode ajudar. Por isso, o Centro de Educação para o Pensar quer preparar cidadãos para a vida. E o Educandário e o Colégio São Marcos, ele usa o nosso material, que é um material crítico, criativo, reflexivo, que busca trabalhar o respeito, a autoestima. Quanto nós estamos com autoestima baixa na nossa humanidade hoje, ansiosa, e desenvolvendo o socioeducacional. Por que esse socioeducacional, Pedro, que o Centro de Educação procura desenvolver? Não é aquele socioemocional do oba-oba, da motivação por motivação, pensa positivo que tudo vai dar certo. Não é este o caminho. Por isso, a sociedade digital, os impactos positivos e negativos, nós vamos trabalhar hoje aqui, neste momento especial. Eu gostaria muito que vocês escrevessem no chat, quando vocês estivessem, digamos, percebendo que esse conteúdo encaixa, que isso é importante, tá bom? Possibilidades de uso das redes sociais por crianças. Olha só, o assunto desta questão das redes sociais, nós acreditamos que a proibição não é o caminho. Tá bem entendido? Proibir de não usar as redes sociais não é o caminho. Mas a verdade é que estar conectado não traz apenas riscos, traz coisas boas também. Por isso, as nossas escolas usam um pouco esse material virtual, a dimensão das redes sociais, não é verdade? São usadas na sala de aula, para interagir, para aprender. E a criança, com isso, cria autonomia. Eu percebo, por exemplo, no dia a dia, que as crianças conseguem mudar os joguinhos na internet, assim por diante, né? Criam a autonomia e a criatividade. Mas podem também criar aquela ansiedade, aquela insegurança que apareceu na imagem anterior. Por isso que nós temos que estar com os olhos bem atentos, né? E as crianças, com esse uso da internet, podem desenvolver opinião, divulgar, sim, os seus trabalhos, nos 5º, 6º, 4º ano, né? Expressar seus gostos, por que não? Agora, uma coisa importante, promova o diálogo em sua família, com sua família, para que as crianças se sintam confortáveis. Você está confortável nesse ambiente aqui agora? Está começando a se sintonizar no conteúdo? Que bom! Por isso, a criança, ao se sentir bem, ela vai avisar que está existindo algum problema. Você vai se manifestar neste evento agora porque este conteúdo está pertinente, está indo ao encontro de você. Por isso, conversar com os filhos sobre o que fazem e veem na internet. E o primeiro passo para uma vida digital mais saudável. E aí eu gostaria de colocar isso aqui para vocês. E a Joseína me enviou um link de um vídeo, eu preparando esse conteúdo, interessantíssimo. A nossa professora Aide do São Marcos de Caxias. Um conto sombrio dos Grimm.
Olha, um site que está na Netflix, que é um site para crianças de 10 anos. Só que esse site, este vídeo, essa série, os pais cortam a cabeça das crianças. Assistam, eu tenho este link e posso passar para vocês depois. Você adulto, assista. Assista no sentido para que você tenha ciência de que certas coisas que são liberadas até por 10 anos não são válidas e não ajudam. E ainda utilizam o personagem de Maria e José, da dimensão bíblica cristã. Olha só, eu agradeço muito a Joseina por esse momento, porque eu quis trazer algo pertinente. E o round 6, que eu confesso e vou ser sincero para vocês, não vi ainda, mas a minha filha viu 2 vezes. Por sinal, a minha filha está presente neste evento. E 2 vezes que ela viu, ela me contou, pai, jamais uma criança menos de 14 anos deve ver, ou um pouquinho menos, talvez 13 no caso, porque as redes sociais é proibido dos 13 anos, na verdade, e nós vamos bater nessa tecla um pouco para frente, porque ali ocorre uma disputa pelo poder, pelo dinheiro, mas a humanidade vive impregnada com esta realidade. Um adulto pode ver e fazer uma reflexão profunda. Você, criança, ainda não tem maturidade para tanto, mas vai adquirir daqui a pouco. Por isso, não se sinta inferiorizado se seu papai e sua mãe disser assim, isto você não pode ver, meu filho. Ok, gente? Certo? Em um mundo cada vez mais conectado, é importante proteger e orientar nossas crianças, os adolescentes, nas redes sociais e fora delas. A gente não pode só ficar preocupado com as redes sociais. Também os amigos do dia a dia. Por isso, restringir o acesso à internet tem efeitos negativos também, pois deixa a criança despreparada para lidar com os desafios do ambiente online. Quem não precisa do ambiente online hoje? E ele é rico. E eu vou mostrar no conteúdo para vocês que tem vários sites que as crianças podem acessar. Que o Centro de Educação para o Pensar, com seu material, faz as crianças refletirem. O livro do primeiro ano faz refletir o meu quintal. O segundo, a minha história no quintal. Quanto é interessante o dia a dia. Por isso que não pode só ficar preocupado com o mundo virtual. Tem que ser com o mundo real. A Pequena e Grande Marília, uma menininha com preconceito no 3º ano, com bullying, por ela ser pequenina. No 4º ano, uma ideia puxa a outra. Olha bem. E no 5º ano, os 422 soldadinhos de chumbo, que é um general, que é a paz, que é a construção da paz. Aí eu gostaria de dizer que o mundo virtual também tem possibilidades para a gente agir de forma segura. Por isso, Mamaber, né? Aquele dimensão do urso, por isso esse símbolo, é um aplicativo que ajuda você. E você pode baixar no seu computador, em sua casa. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai avisar quando a criança faz amigo, quando ela ganha seguidores, quando ela recebe mensagem. Professor Pedro, como eu faço para colocar esse aplicativo? Busque, até às vezes, alguém a mais da sua família aí consegue colocar esse aplicativo. Mas se você não tem acesso a isso, não precisa ter o aplicativo. A orientação é o melhor caminho. Por isso, o controle feito com e através do diálogo. Não aquele controle de censura pura, mas um diálogo aberto. E aí, cuidados com o uso da internet, minha gente. Eu quero parabenizar o São Marcos por essa iniciativa. Eu quero parabenizar todos os professores e educadores e diretores que se sensibilizam com isso, como a dona Deusuíta, como sua filha que ajuda na escola, a Fabiana. E o Centro de Educação para o Pensar, na pessoa do professor Silvio e de cada assessor que está aqui, está atento a isso. E nós aqui também passamos dificuldades para passar os nossos conteúdos com essa mudança da pandemia. Por isso, quanto é importante ter o uso da internet com qualidade. E muitas vezes o desafio interno do próprio trabalho, da própria sala de aula. Quantas vezes eu quero conversar com a escola como assessor e a diretora não pode? Hoje eu queria falar com o professor Hamilton lá de São Luís Maranhão. Não consegui quase porque ele estava muito atarefado, estava em reunião. No final da tarde ele disse, professor, assim resolvemos a questão aqui e vamos sim continuar com o vosso material. E utilizando esse Educar para o Pensar. Por isso, agora eu quero falar para as crianças, mas não só para as crianças e adolescentes, para você adulto também. Veja a seguir alguns cuidados que você deve ter ao utilizar a internet. Em casa, na escola ou em qualquer outro lugar. Olha bem, pontos importantes. Professor Pedro, onde você achou isso? Eu pesquisei.
Eu fui atrás de um link. Se quiserem, eu passo o link desse pequeno vídeo que eu compilei as ideias. Olha aí. Navegue em sites seguros e apropriados para a sua idade, viu, criança? Nós adultos, a mesma coisa. A gente erra no uso da internet? Erra. Eu não sou perfeito. Eu, Pedro, já cliquei em locais que vieram a me prejudicar, em que meu celular travou. Se tiver dúvida, consulte sempre seus responsáveis. Portanto, ficar atento a isso, garotada. Pergunte a seu papai e sua mamãe. Na internet, não dá para saber de verdade quem está do outro lado. É verdade. Nós estamos falando com uma máquina? Estamos. Mas lá do outro lado está uma criatura humana. E eu vou fazer um desafio a vocês, os adultos que quiserem, até as crianças, mas mais os adultos educadores. E você que trabalha na Escola São Marcos, que é professor. Ver um café com ideias que nós fizemos com as escolas de Notre Dame, é uma rede de escolas que tem no sul do país, Brasília. Eu mandei até o convite para todas as regiões do Brasil que eu assessoro. Esse vídeo aborda esse café com ideias que a gente gravou, está na internet, como é a realidade do mundo, da máquina e do mundo real. Por isso, tudo que eu falo e faço e escrevo numa máquina mexe com os sentimentos do outro lado. E muitas vezes a gente acha que não está mexendo, mas está. Portanto, eu passo esse link depois, no final, ou se alguém quiser, eu passo para as lideranças das escolas ou para você. Certo, gente? Por isso, nunca converse com desconhecidos e só use a câmera com autorização de seus responsáveis, garotada. Não use a câmera ou passe, né, conversas e etc., sem falar com seus responsáveis. Quanto é importante essa dimensão do cuidado com a imagem. Não publique fotos, olha só. Não fale, relate, desculpe, fatos da sua vida, nem divulgue seus compromissos. Eu vou hoje para uma praia tal. Eu evito também, a gente tem que evitar um pouco isso. Às vezes a gente chega a postar que está lá em outro local, sim, mas tem que ter segurança em casa, tem que ter alguém que cuida, ser um apartamento, assim por diante. Portanto, não coloque sem falar com seus responsáveis também, permissão deles. Posso colocar no grupo da família, é outra coisa, não é verdade? Não divulgue seu nome, endereço ou telefone para alguém que conheceu na internet, sem a permissão de seus responsáveis. Olha só, telefone, o nome, né? Sem a permissão dos seus responsáveis. Não forneça senha para ninguém, somente para seus responsáveis também, não é verdade? Controle o tempo que seu filho passa nas redes sociais. É uma coisa importante. Eu conheço pessoas que cuidam de crianças e, olha bem, essas pessoas, eu partilho muito com escolas, né? Controla-se o tempo de uso do celular quando estão cuidando dessas crianças, num momento específico que não é na escola nem na creche. Por isso, nós adultos temos que ficar atento ao tempo que nossos filhos estão, porque alguns sites podem ser até perigosos. A internet é repleta de conteúdo, certo? Impróprio para crianças, já falei antes, próprios. E vou dizer quais que a gente, digamos, tem sites que a gente pode usar. Mas isso não elimina o fato de que os pequenos estão cada vez mais conectados. Como são gênios e rápidos em clicar e ir para um lado ou outro. Entretanto, sem o olhar mais atento de um adulto, as crianças acabam sendo alvo fácil. E é verdade. Vamos ficar atentos. E nós adultos, é claro que todos nós adultos podemos nos viciar nas redes sociais. E eu vou falar uma coisa para vocês hoje, bem clara para vocês, preparando este conteúdo, partilhando com minha família, vindo para o meu serviço, indo almoçar, eu percebi que na hora do meu almoço, após o almoço, eu abri o celular e ficava respondendo coisas, interagindo. Percebi hoje que isso estava me prejudicando, que eu não estava tirando o meu tempo, o meu momento. E na minha casa, a gente conversou entre nós, não usar mais celular à mesa. Estamos conseguindo? Estamos conseguindo. Foi um arranca-rabo no sentido, foi difícil? Foi difícil, mas estamos conseguindo. E eu hoje não vou doravante, aprendi isso hoje, porque eu tenho que tirar um tempo para mim. Criança, você tem que tirar um tempo para brincar, para viver, para se alegrar,
também se alegrar na internet e não achar que ela é só negativa. Sim, ela tem um monte de conteúdo. Pense nisso. Mas as crianças e adolescentes são muito mais vulneráveis. Primeiro porque o cérebro dessas crianças está em formação, viu, garotada? Segundo porque nesta fase a aprovação social é naturalmente sobrecarregada. Então, tudo que eu faço na internet, se alguém me critica, pode me prejudicar e criar aquela dimensão que o professor Pedro colocou lá no início da criança triste, certo? Eu gostaria muito de dizer, não sei se vou pronunciar correto, porque meu inglês não é dos melhores do mundo. Sam Park, o primeiro presidente do Facebook, declarou que a ferramenta foi desenhada para explorar a vulnerabilidade psicológica do ser humano. E a dimensão psicológica, a dimensão sociológica, a dimensão filosófica. Olha bem, já que o like, né, aquele gostei, né, a interação positiva do nosso cérebro produz dopamina, um hormônio relacionado ao prazer que é altamente viciante. A gente ir lá e clicar é viciante. E muitas vezes a gente faz e clica em algo que não deveria de clicar. Olha, você criança, você adulto, eu e todos nós temos que repensar. Por isso, vamos parar um pouquinho e olhar essas imagens. A vida digital dos nossos filhos e de nós adultos. Portanto, é importante ler, investigar, dialogar e agir. Isso está no programa Educar para o Pensar da editora Sophos. Olha bem, a sala de aula, a nossa sala não tem mais o computador. Olha a imagem seguinte, a garotada, todos já estão com o seu celular. E os pequeninos também. Por isso é importante criar uma senha, criar uma forma de ver, de controle. Por isso, as regras do jogo, as regras do uso da internet, vamos criar em nossa casa. Lembra daquela paralisação das 6 horas de todas as redes sociais? Foram 6 bilhões, não é verdade? E deu um pane na gente. E a gente tem que acertar o alvo, que é o alvo da liberdade, que é o alvo da responsabilidade. Porque eu quero ter liberdade e fazer escolhas. Fazer escolhas, a capacidade do ser humano de fazer escolha, de usar a sua inteligência. Olha bem. Portanto, o que nos caracteriza e nos diferencia de outros seres é essa inteligência, a capacidade de fazer escolha. Que maravilha! As redes sociais para crianças. E agora eu gostaria de falar esse assunto mais pertinente a você, criança e adulto. Existem redes sociais, e até vou pedir para vocês que eu possa ler aqui com calma com vocês, porque é muito importante isso aqui. Aqui está a essência da minha reflexão também, e da nossa reflexão juntos. Existem algumas redes sociais que permitem o acesso dos pequenos. Olha que legal! Oferecem conteúdos apropriados para a idade. No caso, YouTube Kids, eu percebo que algumas mães utilizam isso. Eu caminho às vezes e vou em algumas casas, né, que a gente tem amigos, agora com a pandemia a gente está conseguindo, já está vacinado, e as crianças vendo desenho, ouvindo músicas infantis, assim por diante. Agora, vetadas do Facebook, crianças ganham redes sociais que são vigiadas. Olha que coisa legal. Isso em 2015, sabia? Em maio de 2015, chegou aqui no país. Uma das redes sociais é a rede social Chrome. Um playground virtual, um local que você pode acessar, povoado só por crianças que conversam, jogam sob a observação dos adultos. Estou lendo um pouquinho porque é importante vocês saberem disso. E que ganhou versão brasileira, está em português, porque tem algumas que não estão em português. E o nosso mundo virtual não fala isso para a gente. Tem a intenção de atrair pais que desejam atender os apelos dos filhos para criar contas em redes sociais, sem arriscar a segurança deles. Olha só. A rede conta com 400 mil perfis verificados. Certamente estão com mais hoje. Zan, eu li tudo isso, é lógico, antes. Zan é o autor, é o que fez é um garoto novo que criou esta ferramenta, esta rede social, junto com o seu papai, e trouxe para o nosso português isso em 2015. E aqui está o link do que eu estudei para refletir sobre isso com vocês. O primeiro desafio dessa rede para criança é justamente atraí-las. Muitas se inscrevem já nas consagradas como Facebook, Twitter, Instagram.
É verdade, quantos pais mentem, não é? Não liberada a menores de 13 anos. Mentindo a idade do cadastro. Totalmente, já começa errado aí. Já começa errado. Só pode usar o serviço que essa rede social GROM de 5 a 16 anos com autorização de um adulto que tem que ligar para a empresa nos Estados Unidos ou fazer um pagamento online de $1. Certamente, talvez está um pouco mais que isso aqui, foi em 2015 que eu pesquisei. Vocês estão entendendo, minha gente? Existem recursos. Vamos ficar atentos. Eu não vou me estender muito aqui, porque esse conteúdo eu posso passar depois para que vocês, digamos, venham a interagir, a trocar ideias, né, mais profundas ainda. Tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, as redes sociais que hoje existem que pode ser usada. Essa aqui é Kindeswarning, não sei se eu estou pronunciando correto, que não foi traduzida para o português, olha só. E ela existe já há um tempo bom, de 8 a 16, próprio para crianças. Tomara que traduzissem daqui a pouco. GROM Social já está traduzido, que eu falei. E Goodlane, que também é outra rede infantil, que tem 1 milhão, né, de seguidores, que eu peguei esse link lá de 2015. E é um pouco meio escondido isso tudo. Veja bem, a gente, para pesquisar, tem que ir profundamente atrás das coisas hoje em dia. Por isso, pessoal, o que é o metaverso? Tanto falado por Mark Zuckerberg. Esta busca de tornar a tecnologia cada vez mais ligada à realidade. Estão muito atentos. O mundo hoje é uma aldeia global, mas que tem que viver essa aldeia virtual e essa aldeia real. Por isso, quando eu falei da dimensão de estar ligado à realidade, ao cuidar de uma horta, ao cuidar disso, ao cuidar daquilo, alimentar-se no tempo com calma. Porque ver esse mundo através de uma lente somente não é legal. A gente precisa voltar a isso que eu gostaria de terminar dizendo aqui. Promova o diálogo com sua família, para que as crianças se sintam confortáveis. Vamos promover o diálogo, isto no educar para o pensar. Avisar você, criança, que, poxa, houve um problema, alguém mexeu comigo, alguém me ofendeu profundamente, mamãe. Aí o pai vai lá e vai já um encontro da família, já manda um recado. Não faça isso. Eu vi alguns vídeos sobre isso, não é o caminho. Não estou falando eu, Pedro, estou falando como psicólogo, como filósofo e como alguém que trabalha a sociologia. Se você mexe, pior fica. Todo momento de conflito deve ser trabalhado e solucionado com inteligência. Quanto mais você mexe, mais pode criar o conflito e criar o trauma para a sua criança. E até a morte, às vezes, por causa de algumas questões da internet. Muitas pessoas estão perdendo a vida por causa disso. Por isso, vamos conversar, dialogar, trocar ideias. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Eu paro por aqui essa fala. Oi, dona Deusa, está chegando aí, querida? Professor, maravilha, belas palavras reais. Mas nesse momento eu gostaria que a professora Josaína falasse alguma coisa, se ela tem alguma pergunta, alguma observação. Viu, Josaína? Boa noite a todos. Ai, que maravilha. Eu estava aqui só ouvindo, né, que nós vivemos o dia a dia, né? Nós presenciamos esse dia a dia, nós vemos tudo isso que está acontecendo. Ultimamente nós estamos mais do que nunca precisando dessas redes sociais, da internet, né? A gente sabe que a gente não, é uma coisa que a gente não pode dissociar da nossa vivência, né? Nos ajuda muito, tem muita coisa boa, mas a gente tem observado também que tem muita coisa negativa, né, que tem influenciado negativamente não só as crianças, quanto aos adultos, né, e essas são inquietações que a gente vai observando, vai nos chamando a atenção, e a gente organiza ações, né, para que a gente melhore um pouquinho
essa nossa forma de utilizar essas ferramentas. Conversando com o seu Pedro, né, que eu quero agradecer muito por todo esse compromisso, por estar sempre presente, né, quando a gente precisa, por toda essa assessoria. É muito bom isso, nós precisamos, né? O professor Silvio também está sempre disposto, toda a equipe. Muito obrigada, né? E agradecer também as pessoas que estão aqui presentes, né? Como é importante os pais ouvirem isso, né? A gente fica maravilhado com todo esse empenho. O seu Pedro pesquisou, né? E foi atrás. E eu fiquei feliz quando o senhor falou que também teve como exemplo, né? Já está procurando trabalhar em casa, também com a família, né? E é muito bom, a gente vai despertando e a gente vai acordando para a vida também. Porque a gente fica muito dependente das redes sociais, né? E às vezes até em casa a gente leva e fica, e às vezes está até almoçando, está jantando, mas está ali com o celular, né? E é bom a gente repensar realmente esses momentos, né? Acordar para a realidade, procurar realmente ver o que é bom e cuidar das nossas crianças, né? Eu tenho observado muitas programações que elas são impróprias, né? E que as crianças elas estão tendo acesso. Então, a gente tem que repensar essa nossa forma de olhar, de ver as redes sociais e cuidar das nossas crianças, né, com relação a isso. Porque tem muita coisa que elas estão aprendendo que ainda não está no tempo, né, e que pode prejudicar. Pois eu deixo aqui, né, um abraço a todos e muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Apareceu aqui agora. Queremos agradecer aqui a presença de todos vocês. Apareceu aqui agora um comentário, bem agora mesmo, da professora Socorro Rodrigues, que é a nossa professora aqui na escola. Ela fala: verdade, tem uma pequena de 4 anos, o horário de tela é de 1 hora por dia. E sempre vendo o que ela assiste e mostrando o que é legal e o que não pode. Tem mais um comentário aí, depois se vocês quiserem falar a respeito, da Anne Caroline. A Anne Caroline colocou assim: reitero a importância das senhas, como por exemplo na Netflix, para menores de 18 anos, em conteúdos para adultos. Round 6, por exemplo, para evitar o olhar das crianças para a mesma, com a senha facilitaria aos pais, verdade. O controle do conteúdo é essencial. Dessa forma, nas demais redes, aplicativos também poderá colar senha pelos responsáveis. É a filha do professor Pedro, a Anne Caroline. Bem-vinda! E é verdade. A gente tem que estar realmente bastante atento ao acesso dos nossos filhos. Às vezes eles entram até sem querer, né? Então a gente mesmo precisa tomar esse cuidado, prestar atenção no que eles estão vendo, em o que eles estão acessando. A gente acaba, às vezes a gente desliza, né? Eles vão passando o tempo, vão ficando ali no cantinho, fica ali um tempão no sofá, com o celular na mão, mas a gente não pode descuidar. E as senhas realmente são uma ferramenta bastante útil nesse caso. Diálogo, né? É ainda a melhor solução, é o melhor caminho, conversar. Muito obrigada a todos que participaram conosco nessa noite. Tem alguns nomes foram entrando. O professor Silvio entrou agora. Tudo bem? Boa noite. É uma honra e uma satisfação muito grande poder estar nessa sala falando sobre um tema tão importante, né, para nós que somos pais e educadores. O professor Pedro, com muito esmero, com muito esforço, preparou o conteúdo e eu sei que ele desenvolveu de uma maneira brilhante, como ele sempre faz, os trabalhos aqui conosco no Centro de Educação para Pensar e Editora Zófios. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Silvio von Sovitz, sou autor de alguns livros que são trabalhados em escolas por todo o Brasil e também faço parte do Centro de Educação para Pensar e da Editora Zófios. Moro aqui em Florianópolis
e já estive na escola de vocês, já estive na cidade de vocês, e sempre quando eu ia aí era muito bem recebido. Mas o professor Pedro pediu para que rapidamente eu colocasse algumas ideias, né, que eu tenho sobre esse assunto que foi abordado por ele. E quando o professor Pedro me pediu isso, rapidamente eu me lembrei de um livro que eu li há alguns anos atrás, chamado Admirável Mundo Novo. E eu estou falando isso como pai. Então, nesse livro, na época, eu não era nem casado ainda, eu já sou casado há 32 anos, tenho 3 filhos, né, já adultos, os 3. Mas quando eu li esse livro, eu fiquei muito impressionado, chamado Admirável Mundo Novo, que é um romance de um escritor chamado Aldous Huxley. E ele foi escrito em 1932. Né? Portanto, quase ninguém aqui da sala ainda era nascido. Né? Em 1932, ele escreveu esse livro chamado Admirável Mundo Novo. E é uma história que se passa em Londres, né, na Inglaterra, no ano de 2540. Imagina uma obra de ficção escrita em 1932, pensando o mundo em 2540. E ele antecipa desenvolvimentos da tecnologia reprodutiva. E ele, então, conta nesse livro que existe manipulação psicológica, condicionamentos, né, que essa tecnologia iria desenvolver até em 2540. Assim, também tem um outro romance, que é filme, né, que fala sobre uma sociedade em que todo mundo é vigiado, né? E nós estamos nessa sociedade, não precisamos chegar em 2540. Né? Em 2021, nós estamos vivendo uma época em que a gente não tem mais privacidade, ninguém tem privacidade. Nós estamos vivendo numa época, como pais, em que a gente não pode proibir, né, porque tudo que é proibido é desejado. Né? Basta lembrarmos quando éramos adolescentes, quando éramos criança, quando os nossos pais diziam não coloque o dedo na tomada. O que acontecia? A gente ia lá e colocava o dedo na tomada e levava um choque. E depois apanhava, né? Os nossos pais, às vezes, batiam na gente e diziam, eu disse que não era para botar o dedo aí. Mas não adianta proibir. Né? Então, querer que os nossos filhos, pequenos, adolescentes, adultos, não vivam essa tecnologia que está aí, esse mundo conectado que está aí, seria dizer para eles, entrem. Né? Agora, eu penso e faço isso, que a gente deve acompanhar, né? Deve tentar saber o que está sendo visto, o que está sendo falado, o que está sendo discutido, aonde os nossos filhos estão conectados, o que os amigos dos amigos estão fazendo, né? E, na medida do possível, ir orientando através do diálogo. O que a gente pode fazer é ajudá-los, né? Para que eles saibam usar esse instrumento, né? Essa ferramenta que é a internet, que é a Netflix, que é os canais de redes sociais, né? Que eles saibam usar bem para que haja aprendizagem, para que haja conhecimento, para que as pessoas possam ser mais sábias. Então, é a única coisa que nós podemos fazer enquanto pais e enquanto educadores, né? Mostrar que está aí e que a gente deve saber usar. Assim como um carro, né? Quando um filho da gente aprende a dirigir, vai para a autoescola e daqui a pouco sai dirigindo e tem uma carteira de habilitação, a gente o que diz para eles? Olha, cuidado, vai devagar, né? Presta atenção. Né? E é isso que a gente tem que fazer quando os nossos filhos entram nesse mundo conectado. Né? E nós não estamos em 2540, mas nós vivemos, sim, um desenvolvimento de uma tecnologia reprodutiva, reproduzindo ideias, reproduzindo comportamentos, reproduzindo estilos de vida. E a gente tem que dizer, olha, isso aí, né, está aí, mas não é bem assim. Essa ideia que está sendo colocada
é interessante, porém nós temos que pensar sobre outros pontos de vista, outras perspectivas, outras ideias. Há a questão política, a questão social, a questão racial, a questão religiosa, enfim, todos os assuntos que são abordados, a gente precisa estar atento e tentar dialogar com os filhos, que é o melhor caminho. Como nós, em sala de aula, tentamos mostrar os conteúdos que a gente tem que trabalhar e dialogamos sobre esses conteúdos, nós, como pais, também devemos mostrar a experiência, a visão que nós temos de mundo, né? E dizer para os nossos filhos, olha, vamos conversar sobre isso. Quem tem a verdade? A verdade está aí. A gente tem que descobrir qual é a verdade, né? E nós temos verdades. Então, vamos saber argumentar sobre essas verdades. E é nesse sentido, só para encerrar minha fala, porque senão eu vou falar mais com o professor Pedro, é nesse sentido que a gente tem que estar abrindo espaço na escola para que cada vez mais a gente tenha diálogo, tenha discussão em sala de aula, uma discussão de ideias, né? Onde eu posso dizer o que eu penso, escutar o que os meus colegas também pensam, e a partir daí a gente ampliar o entendimento de mundo, o entendimento de si mesmo, o entendimento do outro, né? Então é isso que nós queremos. Por isso que nós defendemos há 32 anos, né, um programa na escola, né, um programa Educar para o Pensar. Né? Então isso é o que nós precisamos, muito mais nesta época de pandemia, aprender a pensar. Né? E eu aprendo a pensar através de caminhos que são me colocados, né? E nós temos um caminho, uma metodologia, um conteúdo, uma prática para ser feita em sala de aula e que isto envolva as outras ciências, as outras disciplinas, para que cada vez mais os nossos filhos possam ser sábios. Né? E ser sábio não é só ter conhecimento, é saber usar. Assim como ser sábio é a gente saber entrar no que está aí sendo apresentado, Netflix, ou numa rede social, ou num canal de TV aberto, e saber por que está sendo dito isso dessa maneira e dessa forma, por que está sendo apresentado esse filme, enfim. Mas isso, como pais, a gente tem que fazer e discutir com os nossos filhos. Tá bom? Professor Pedro. Gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa reunião. Foi um momento muito bacana, muito importante. E ao pessoal que escreveu aqui no chat, tá? Uma coisa muito legal dessa era digital, a gente está conversando aqui e a gente recebeu a visita, por exemplo, do professor Edivan Aquino, lá do Colégio Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, Baturité, Ceará. Olha que bacana. Tem aqui a professora Bernadette, nossa professora, Camila Barroso, Suane Alves, lá de Recife, Socorro Nobre, de São José Altos, do Piauí. Muito legal, muito obrigada pela participação de vocês, pelos comentários. Anne Caroline, muito obrigada por estar conosco aqui, tá? E é isso, obrigada a vocês, professor Pedro, professor Silvio. Quero agradecer aqui também ao professor Cleonilson, que está sempre nos socorrendo quando a gente chama, rapidamente disponível ele está. Tá bom? Assim como toda a equipe da Editora Sophos, muito obrigada. Professora Joseína, que como falou o professor Pedro, agitou todo mundo para que ocorresse esse encontro. Mamãe, quer dizer algo para a gente encerrar? E agradecer aos pais que estiveram aqui conosco, tá bom? Um abraço muito grande a todos vocês. Fabiana, o que dizer de um momento tão lindo como esse, tão maravilhoso, tão rico, não é? Só mesmo agradecer ao professor Pedro Lucino, ao professor Silvio, toda a equipe, né, por essa disponibilidade de nos prestigiar com suas palavras, com suas reflexões. Acredite, foi de grande valor para todos que estão aqui conosco nesse momento. E reforçar que o diálogo ainda é o melhor caminho.
E muito obrigada, gente, todos nós, todos vocês que estão aqui conosco. Joseína, show de bola. Professoras maravilhosas da nossa escola, obrigada por estarem conosco nesse momento, pelo apoio, pela compreensão, por tudo que nós fazemos juntos sempre, tá bom? É só agradecer, pedir ao Senhor que abençoe nossa noite, nosso caminho, nosso caminhar na vida. A nós todos, as nossas crianças, os pais. Muito obrigada a todos, tá bom? Deus abençoe, boa noite. Espero que breve a gente se encontre novamente.